Lição de hoje tem tudo a ver com o nosso primeira leitura que foi feita pelo pastor, ali no Salmo 119. A nossa lição é a de número 5, a observância da lei. Está lá em Romanos 3, de 19 a 31, e depois o capítulo 7, versículo 6. O Isaac consegue botar isso ali para a gente? Romanos 3, de 19 a 31. Eric, já foi chamado. Romanos 3, de 19 a 31. A observância da lei. Interessante que hoje eu me lembrei muito da Ramolise. Ela defendeu o doutorado dela hoje. Fecha mais essa porta que esse negócio está vindo bem no meu olho, por favor. Isso. Na véspera do doutorado dela, ela não deve ter dormido. Essa noite eu acordei de 20 em 20 minutos pensando na lição de hoje, observância da lei. Aí eu pensei, caramba, essa porta está me incomodando. Não a porta, né? O carro que está lá do outro lado me jogando. E olha que meu óculos daqui a pouco meu óculos está escuro. O que é a lei? Nós temos que observar a lei ainda? Ou não precisa mais observar a lei? E aí eu estudando a lição e a porta abre. Às vezes a gente pensa, a lei são só os... Quantos mandamentos? 10 mandamentos? Hoje em dia a gente até fica com dúvida, né? Na minha época, a dúzia de ovo era 12. Hoje em dia, a dúzia de ovo é 10. Então já não é mais dúzia de ovo, a caixinha está diminuindo. Já tem caixa de ovo que é só com 6. Então é meia dúzia. Já não é mais a dúzia de ovo. Mas são coisas que a gente vai se acostumando com a vivência, né? E aí eu descobri lá em Números 21, 22, 23, de 20 a 23, 20, 21, 22, 23, uma série de leis que também foram dadas. E aí durante a noite eu fiquei pensando, caramba, Moisés escreveu o Pentateuco. Quantos anos depois? Será que se você tivesse que escrever hoje o que aconteceu em 1500, você ia lembrar? Ia saber? Não. Porque Deus foi quem iluminou a Moisés para Moisés escrever aquilo tudo. Tá. Apesar de ter gente que acha que é uma desculpa de pregador que não sabe dar a resposta, não, isso é mistério de Deus. Estudando uma coisa banal, a observância da lei, eu vi que realmente tem muita coisa que é mistério de Deus. Não que eu seja pregador e não que eu entenda tudo da Bíblia. Por isso que eu falei, ainda bem que o pastor está aí, assim o pastor corrige se eu errar. Vejam, todo o mundo foi criado, Adão, Eva, as gerações foram passando, Abraão, Isaac, Jacó com seus Jacozinhos, seus 12 filhos, e aí José foi para o Egito, tem uma história linda, maravilhosa, e depois o povo passa no Egito um monte de tempo, a ponto de estarem crescendo tanto que o faraó manda matar as criancinhas, e aí Moisés consegue, Joquebede, sua mãe, consegue livrá-lo da morte, e aí ele vai para aquele cestinho, né, que hoje em dia é chamado de Moisés,
Moisés deu nome ao cestinho agora. E ele foi criado no palácio, no maior local de cultura que existia na época. Então realmente Deus preparou alguém. O cara devia ser doutor, né? O cara tinha todo o conhecimento da época. Dizem que ele era um numerologista. Entendia de números que era uma beleza. Hoje em dia você entende de números? Ainda sabe fazer raiz quadrada, integral, diferencial. Isso com os números arábicos. Imagina se eu pedir para você fazer isso com números romanos. É um monte de X, D, C, pauzinho, pauzinho, V, hein? E quais seriam os algarismos que Moisés usava lá no Egito? Não devia ser arábico, não devia ser romano. Tá bom, mas ele sabia. Ainda bem que era problema dele, não era nosso, né? Aí Moisés, passam as 10 pragas, Moisés vai lá, fala com o faraó, ele consegue sair com o povo, e aí no deserto, ele escreve o Pentateuco. Vocês já imaginaram o que é isso? O pastor tem lá na casa dele uma mesinha, onde ele gosta de sentar para meditar, para escrever os sermões. Eu tenho um escritório, sento ali com o computador na frente, às vezes a gente fica, consulta lá, consulta aqui. Como é que Moisés escreveu tudo isso? 5 livros. Será que ele levou mesa? Sexta-feira, o Mataus me escreveu: presbítero, eu gastei toda a folha que tinha ali na caixinha metálica para o computador. Só pode trazer mais? Já trouxe, já está lá. Fácil, né? E Moisés no deserto, como é que ele fazia? Eram papiros. Eu acho que se a gente tivesse que fazer papiro, a gente ia passar quase que os 40 anos no deserto só para fazer os papiros, né? E como é que ele escrevia? Os 10 mandamentos, as 10 leis foram feitas, escritas por Deus na pedra. E aí Moisés, quando desceu, viu o povo adorando o bezerro de ouro, ficou tão invocado, tão brabo, que quebrou as pedras da lei. Se naquela época já tivesse boa cola, ele colava tudo, né? Agora teve que fazer novas leis em pedras também. Como é que tu vai fazer isso na pedra? Batendo pedra com pedra? Isso que a gente sabe das 10. E as outras? Como isso foi escrito? Aonde isso foi escrito? A gente já teve aula e já sabe que naquela época não tinha capítulos, versículos, até o nome. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Isso aí, eu acho que Moisés estava escrevendo. Vai escrevendo aí, porque, meu filho, Deus devia estar... Vai, escreve aí que eu estou mandando e não fica fazendo muita pergunta não. Mas Senhor, onde é que eu vou escrever isso? Ele estava no deserto, gente. E aí eu fiquei preocupado. Mas vamos ver o que nos diz Romanos 3, de 19 a 31. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Pleno conhecimento do pecado. Então quer dizer que antes de existir a lei, não é que não houvesse pecado,
não havia conhecimento do pecado. Até a gente fica, qual foi o erro de Caim, qual foi o erro de Abel? Deve ter errado, né? Porque não morreu. Mas foi ele que pecou? Ou foi Caim que pecou? Ah, Caim pecou. Mas será que ele tinha pleno conhecimento do que ele estava fazendo? Ele não tinha lei, mas Deus tinha dito para ele: por que você está nervoso assim? Está com a cerviz fechada? E ele não teve a humildade de cair em si. Realmente tem alguma coisa que não está legal. Não consegui agradar a Deus. Então faltou a ele esse tipo de humildade, de reconhecer a grandeza de Deus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É interessante, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Será que o pastor é mais santinho do que o presbítero? O presbítero é mais santinho do que o diácono? O diácono, por ser diácono, né, deve ser mais santinho do que o membro comum da igreja. E o membro comum da igreja deve ser mais santinho do que aquele que é só visitante. Às vezes chega aqui bêbado, às vezes chega aqui cheio de coisas na cabeça. Todos pecaram e carecem da graça, da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça e não pelo cumprimento da lei, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, Jesus Cristo, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde foi a jactância? Foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Veja que Paulo está escrevendo para os romanos. Visto que Deus é um só, o qual o justificará por fé, o circunciso, e mediante a fé, também o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ou seja, Jesus veio para cumprir a lei. E até estudando sobre a lei, os 10 mandamentos, adorarás ao Senhor Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Até Jesus diz que a lei em si se resume nesses dois. Se você não ama, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai adulterar. Aí eu fiquei pensando nessa palavra, adulterar. Normalmente a gente leva esse termo à relação sexual. Ou a mulher com o homem com a mulher, que não era dele, que era dele. Mas hoje em dia esse termo tem algo a mais. Quantos
já ouviram falar que alguém adulterou documento? O senhor contador, muda isso aqui, só para a gente não ter que pagar mais. Você está adulterando. De repente o documento do teu carro é batido ou não é batido? Não bota isso aqui não. Não bota isso no documento do carro não, senão o carro vai valer menos. Isso é adultério. De repente o que você deixa de fazer, ou faz propositadamente, você está adulterando também. A gente se prende muito ao adultério, sexo. Mas e o adultério, às vezes até em pensamento, de documento? Adultério da nossa legislação. Hoje em dia tem um nome bonito, né? Fake news. Será que fake news é adultério? Você está fazendo uma coisa que não é verdade. Não mentirás. Não dirás falso testemunho. Você está adulterando a verdade. Você está dizendo falso testemunho. Essa palavra, talvez, eu não estudei grego não, isso é coisa de pastor. Talvez lá no grego, né, queria se preocupar muito com essa parte sexual. Mas hoje em dia a gente consegue entender que não foi à toa que Jesus resumiu todos os 10 mandamentos em 2: adorar a Deus e amar o teu próximo. Porque a hora que você ama efetivamente o teu próximo, você não vai não vai adulterar, você não vai mentir, você não vai roubar, você não vai matar, porque você ama esse próximo como a ti mesmo. Vamos ver agora o Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos 7, 6, dá para projetar? Alô? Ei, nosso projetor. Ele está projetando nas outras salas. Então vamos ler. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Uma coisa que tem gente que tem muita dificuldade é de entender exatamente a letra do que nós temos. Não sei quantos de vocês lembram o Luiz Paulo Gomes, o missionário da Jocum, que às vezes prega aqui para a gente. Ele comentou, a filha dele está entre os índios, e entre os nossos índios, olha que já estamos no ano 2024. Os nossos índios não têm papel. Como é que eles vão escrever? Como é que eles vão ter acesso à Bíblia? Então, um dos projetos da Jocum dessa área é exatamente fazer a tradução da nossa Bíblia para o idioma deles oralmente. E eles estavam fazendo a tradução do livro de Ruth. Onde quer que tu fores, irei também. Mas, espera aí. Aquele povo indígena onde eles estão trabalhando, sempre, quando se deslocam todos juntos. Então não faz sentido
para eles alguém ter declarado isso. Ela era de outro povo e agora tinha casado com alguém desse povo aqui, filho de Ruth morreu, e aí ela, não, eu vou ficar com você. Isso não fazia sentido na cabeça dele, do povo índio. E quantas coisas às vezes não fazem sentido na nossa cabeça, com essa nossa tradução? Em que idioma será que Moisés escreveu o Pentateuco? Hebraico antigo. Eu não sei, eu não estava lá. Ele escreveu para o judeu. A cultura dele era egípcia. Não vou dizer que se o Eliezer estivesse aqui, eu dizia, o Eliezer estava lá. A tia Edi não estava lá, mas ela estudou. Seria aramaico, seria o hebraico antigo. Na nossa Bíblia, os textos todos para se juntar até na nossa Bíblia. Que a gente fica às vezes pensando, né? Mas por que a nossa Bíblia é diferente da Bíblia católica? Por que tem livros que a gente, em algum momento, considerou aquilo como apócrifo? Foi um concílio, demorou vários tempo e tal. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Qual Bíblia? Nós, evangélicos, dizemos, é a nossa Bíblia. Mas será que eles dizem também que é a deles? Tem horas que eu fico pensando que a gente é tão pequenininho que essa picuinha é lei. E é nessa hora que eu prefiro valorizar a graça. Pela graça sois salvos. Não é mediante a lei. A lei, a palavra de Deus está conosco, ótimo. Essa palavra está dizendo que o que vale é a graça. E aí surgiu dúvida. Mas será que o que vale é a graça? Então eu não preciso cumprir a lei. Não foi isso que está dito. O carro da gente tem quantas rodas? Normalmente tem 4, né? Aí o carro da gente já tem carro que vem com estepe bem mais fininho do que os outros. Antigamente eram 5 pneus iguais, né? 4 rodando e 1 no estepe. Aí depois resolveram diminuir. Tem carro que o estepe é bem mais fininho. Você troca, a hora que aquele 1 furou, vai até o próximo borracheiro e manda consertar o normal do carro. Já tem carro que não tem estepe. Ele vem com compressor, com o líquido, furou o pneu. Eu boto o líquido, boto o compressor e aquele líquido fecha o buraco e o compressor enche o pneu. Espero que não rebente demais o pneu. Se rebentar, uma vez eu peguei numa pedra, pum, rebentou do lado, aí só com estepe. Eu vou ter que chamar o guincho para poder carregar meu carro. Mas já foi diferente. Será que eu posso jogar fora os 4 pneus? Porque o que é mais importante no carro? Motor, né? O motor é que vai me levar para algum lugar. Se eu tiver com os bancos acolchoados, bancos recaro, banco, a marca do banco, o importante é o motor. Então posso jogar tudo fora, né? O importante é o motor. Vou sentado no motor. Não precisa nem de volante. É o que acontece. O importante é a graça. Mas eu não posso excluir a lei.
Quantos de vocês estudaram a lição hoje? Durante a semana, esta lição. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dizer que 10 pessoas tenham estudado. Na primeira parte da lição, a observância da lei, no contexto atual, é, para alguns cristãos, um assunto confuso. Está na nossa lição. Enquanto alguns se apegam à lei, outros entendem que estamos completamente liberados em relação às suas exigências. Mateus 5, 17 a 20 apresenta o posicionamento de Jesus em relação à lei. Vamos dar uma olhadinha? Mateus 5, de 17 a 20. Queria convidar você para seguir a igreja lá no YouTube. Temos a história dos hinos, temos o louvor, temos a mensagem e vamos ter ainda mais momentos editados e que vão ser transmitidos durante a semana. Manda para sua família, para as famílias queridas seguirem. Isso é para ser bênção. Amém? Jesus não veio revogar a lei, veio cumpri-la, sinal que ela não está revogada. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Vejam que isso é a tradução, né? I ou tio. Hoje em dia já não se usa mais trema, já não se usa mais hífen. Daqui a pouco a gente não usa mais tio também. E aí essa escrita aqui na hora da tradução vai ficar meio... Nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, mesmo que seja dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, que eram os homens que só faziam isso, né? Ficar estudando e repassar para o povo. Jamais entrareis no reino dos céus. Não adianta você saber a legislação toda e teu coração ser um coração duro. Eu não sei quantos de vocês já viram, eu recebi um WhatsApp, um senhorzinho tem julgamento e o juiz pergunta: meu senhor, o senhor cometeu uma infração de trânsito e por que o senhor fez isso? O juiz pergunta ao senhorzinho. Aí o senhorzinho diz: senhor juiz, eu tenho 96 anos, eu estava dirigindo, e eu estava com um filho, com um neto, que é deficiente, ele estava passando mal, e eu estava levando ele para o posto de saúde. Então, realmente, eu avancei o sinal. O que a lei diz? Devia ser multado, devia ser... O juiz disse: olha, se eu fosse esse seu neto ou bisneto, eu ia agradecer o senhor, porque o senhor avançou o sinal. Porque é mais importante o amor que o senhor tem por mim, se fosse neto ou bisneto, do que o cumprimento desta lei. Então vejam, um juiz que, apesar de saber da legislação, ele usou muito mais de amor do que de simplesmente cumprir a lei. Felizmente não cometeu nenhum acidente, então o senhor está
liberado. Esse juiz agiu com amor. Quantas vezes a gente, não que a gente não deva saber a lei, sabemos a lei, devemos cumprir a lei, mas devemos usar de amor. Eu gosto muito de um termo, uma expressão. Jesus era um quebrador de paradigmas. Naquela época, só homem dava pitaco. E aí Jesus mostra que quem criou o homem, criou a mulher. Quantas vezes ele dá oportunidade a que mulheres se manifestem? Quantos milagres Jesus fez com mulheres? Talvez se dependesse dos fariseus e saduceus, não. Elas são menos. Cadê o amor? Lembra daquela mulher que há 12 anos sofria de fluxo? Já tinha gasto tudo que ela tinha. Eu até fico pensando, mas o que ela tinha? Será que ela trabalhava muito? Será que ela era... Como ela teria conseguido alguma coisa? Foi herança? Não sei, mas ela tinha. E gastou tudo com os médicos. E o médico não conseguia descobrir o que era aquilo. Mas a fé dela era tamanha que só de encostar no manto de Cristo ela ficou curada. E Jesus, saiu o poder de mim. Quem é que fez isso? Jesus nos mostrou que a observância da lei tem seu valor, mas mais importante do que isso é o amor. Na carta aos Romanos, Paulo aborda de forma extensa e profunda as questões relacionadas à lei de Deus. Os destinatários da carta, os romanos, eram pessoas que estavam familiarizadas com um sistema de leis muito avançados, as leis romanas. Tudo era resolvido com base nas leis. Tinha o Senado, não tinha deputado. O Senado só já estava de bom tamanho. Contudo, Paulo mostrou a eles que, em relação à justificação do pecador diante de Deus, a lei se mostra insuficiente. Embora o termo lei do Senhor possa ser usado para se referir a toda a nossa Escritura, o seu uso aqui se aplica mais propriamente às estipulações e ordenanças contidas no Pentateuco. Quando se fala sobre a lei de Deus, é importante identificar o que é essa lei. Antes de tudo, faz-se necessário compreender a sua natureza e o seu propósito. E aí esse outro trecho aí eu sublinhei. A lei de Deus, conforme apresentada no Antigo Testamento, deve ser entendida sobre 3 aspectos, assim classificados. Tinham leis cerimoniais, tinham leis civis, tinha lei moral, quantos filhos tinha Jacó? Muito bem, 12. 12. Jacó era analfabeto, certo? Ele amava Raquel e não lia. Se ele não lia, porque ele era analfabeto. Quantos filhos ele teve com Raquel? 2, José e Benjamim. Mas eram 12. Tem 10 sobrando aí.
Lia, ele teve uma quantidade. Naquela época, as mulheres tinham também as suas amas. Jacozinho era esperto, né? Não é que ele fez filho com a ama de Lia, com a ama de Raquel? Então ele, na realidade, possuiu 4 mulheres. Dessas 4 mulheres é que ele teve 12 filhos. Mas era aquela época. E Jacó não teve o mesmo problema que Abraão teve. Abraão, Sara, Abraão tinha a promessa que de ti farei grandes nações, tua descendência será maior do que as estrelas do céu e a areia do mar. E Abraão já estava assim, mais velho do que seu velho. Seu velho. Sara também já passava dos 90. E mãe, a senhora tem 90. Já pensou? Dona Leda, a senhora vai ter filho. Claro que ela vai rir. E aí, o que Sara faz? Oferece a Abraão. Se Deus disse isso, se ele tem poder, se ele, comigo não vai ser, porque a gente já está há 90 anos e não consegue. E olha que naquela época, a mulher ter filho não era só o fato de um desejo. Toda mulher quer ter um filho. Lembram lá de Gênesis, quando Deus disse para Adão, Eva e a serpente: de ti nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Isso ficava muito impregnado na cabeça da mulher. Toda mulher, será de mim que nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente? Então essa vontade de ter filho não era só uma vontade feminina por causa dos seus neurônios, seus cromossomos, isso aí era uma promessa de Deus: de ti nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Será que sou eu? Mas Sara, Abraão, 90 anos já, entregou a Abraão a sua ama. E teve filho. Só que Abraão teve o problema que as duas começaram a se desentender, né? Uma chegou para a outra: eu tenho, você não tem. Aí Sara começou a ficar mais nervosa, mas, Abraão, acho que eu fiz besteira, agora a outra ali está gozando com a minha cara, manda essa mulher embora. Pronto, já. Abraão fez isso. Vocês já viram a origem dos árabes? Por que os árabes não se dão com os judeus? Será que os árabes são? E eles têm como pai a Abraão. Viu o que dá cumprir só a lei? Mas nessa época não existia lei, era lá de Abraão ainda. Foi Moisés, bem depois. Abraão, Isaac, Jacó, José, Egito. Muito tempo depois do Egito que vem Moisés, aí que Moisés escreve a lei. E aí vem Jesus e diz: olha, essa lei é para ser cumprida, mas a gente não vai conseguir cumprir. Eu lembro de uma pregação em que o pastor dizia: o povo estava na terra, a Trindade no céu, e a Trindade estava discutindo: o que a gente vai fazer para esse povo que não consegue cumprir a lei? E aí tem até um hino do coral que comenta sobre isso. Jesus diz:
eu vou cumprir a lei. E ele então desce do céu para cumprir a lei que o Pai estabeleceu, e nele agora nós podemos alcançar a salvação, porque ele cumpriu a lei. E ele mesmo diz: por graça sois salvos. Não é mediante a lei, porque essa lei eu já cumpri. Já verificamos que esse homem cheio de livre-arbítrio, às vezes quer deixar de cumprir a lei só de pirraça. Já viu criança hoje em dia? Não faz isso, mas eu quero. Não, mas eu quero. Aí se é o pai que está brigando, ele corre para a mãe. Aí a mãe, hoje em dia, o negócio da nova psicologia é: você tem que conseguir trabalhar com a criança. Aí a mãe: não pode esse, mas pode aquele ali, né? Vamos trocar. Mas mãe, você está desautorizando quem disse não. O amor seja não fingido. Não é não. Quantas vezes Deus disse não? Bom, já vimos as leis cerimoniais, civis, moral. O aspecto condenatório da lei, Romanos 3, 19 e 20. Nós já vimos, foram os 2 primeiros versículos que nós lemos. Dentro desse trecho, finalzinho lá do página 18, finalzinho do item 1. Ao tentar ir às últimas consequências no cumprimento da lei, o pecador só concluirá que merece mesmo ser condenado. Tiago 2,10. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, camarada, não, eu vou cumprir a lei. Tropeçou num, caiu em tudo. Item 2 da escravidão da lei, a liberdade proporcionada por Cristo. A lei te escraviza. Por um lado parece mais fácil, né? Eu tenho que cumprir isso. Às vezes no emprego, no local onde a gente vai trabalhar, a gente tem que procurar quais são as normas, quais são as regras, que horas tem que chegar, que horas tem que sair, se tem intervalo de almoço, o que eu posso fazer nesse meu intervalo de almoço? Se no intervalo de almoço, eu como só um sanduíche e vou tirar uma sonequinha, pode ser? No quartel a gente tinha um dito que dizia: só a tora conduz à vitória. Então depois do almoço, a gente tirava uma tora. Tora é um cochilo. Vamos torar? Vamos. Aí a gente ia cochilar. Aí tocava a corneta, começou o expediente, acorda, vamos embora trabalhar de novo. Item 2, da escravidão da lei, a liberdade proporcionada por Cristo. No finalzinho, no página 19 agora, no ambiente do reino, o padrão de conduta deve ir além do que determina
a letra fria da lei. É exatamente isso que Jesus ensina no Sermão do Monte, Mateus 5, do 20 até o 48. E aí eu sublinhei esse trechinho. Na perspectiva da graça, o padrão estabelecido por Cristo é nada mais, nada menos que isso. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Deus é tão perfeito que, apesar dele ter dito para a gente fazer isso, não fazer aquilo, estabeleceu a lei, aqueles que não fazem nada recebem o mesmo frio, o mesmo calor, a mesma chuva do que a gente. A gente podia chegar, Deus, por que aquele camarada ali que vive implicando com a igreja recebe as mesmas bênçãos que a gente recebe da natureza? Tu podia jogar um raio na cabeça dele, né? Ora. E aí, Deus pode. Mas Deus é amor. Lembra antigamente que a gente chamava as classes da escola dominical e cada classe levantava e dizia um versículo da Bíblia. Aí normalmente as crianças levantavam e diziam, Deus é amor. Pronto. Era o versículo daquela classe. Deus é amor. O amor supera a lei. E hoje em dia, quanto é difícil a gente dizer um ao outro ou a outra, aí é mais perigoso ainda. Já pensou eu dizer para o pastor Hilário, Hilário, eu te amo. Ih, caramba, deu ruim. Doroti, acorda, Doroti, eu te amo. Ih, caramba. Já pensou chegar lá, Florinda, eu te amo. E eu acho que esse cara está de olho em mim, hein? Ó. Maria Helena. Fala, Maria Helena. Maria Helena, eu te amo. E aí vai ter gente que vai dizer, só está pegando viúva. Oh, só deu exemplo de 3 viúvas. O amor supera a lei. É difícil a gente entender tudo isso, não é? Item 3, a observância da lei como confirmação da fé em Cristo. A liberdade cristã não entra em choque com os preceitos da lei. O cristão está sob o pacto da graça, está embaixo do pacto da graça e não das obras. Mas ele não despreza a lei. Tem vezes que a gente fica muito preocupado com as obras, né? Normalmente o pessoal espírita acha que alcança a salvação pelas obras. Então a gente tem que... É interessante que eles são espíritas, né? Deviam ser obristas, porque as obras que salvam. Então, obrista. O cristão está sob o pacto da graça e não das obras. Mas ele não despreza a lei, não despreza aquilo que foi dado por Deus. Até porque seria menosprezar algo que Deus nos deu. Item 4, a liberdade e o amor como expressões do cumprimento da lei. Você tem a liberdade de cumprir a lei. Como já foi explanado, a lei é incapaz de garantir ao homem a justificação. Isso não significa, entretanto, que ela deva ser descartada. Como no nosso exemplo do carro, o mais importante é o motor.
Não quer dizer que eu tenha que jogar os pneus fora. A letra da lei caducou, mas a sua essência permanece. Segundo a Confissão de Fé de Westminster, as leis cerimoniais e civis foram... Qual é a palavrinha que está aí? Primeira vez que a gente lê, abrogadas. Aí não, abrogadas também é estranha. Abrogadas. Mas contém princípios de equidade geral, que evidentemente devem ser observados à luz do ensino geral das Escrituras. Sendo assim, a vida na nova comunidade constituída em Cristo deve ultrapassar as exigências da lei. O Espírito que vivifica suplanta a letra que mata. O amor suplanta o ódio e a indiferença. O perdão suplanta a vingança. A expansão da graça suplanta o exclusivismo imposto pelo legalismo. O exemplo que eu dei do juiz e o vovozinho lá que estava com a expansão da graça suplanta o exclusivismo imposto pela lei. Como diz Paulo, servimos em novidade de espírito e não da caducidade da letra. Está lá em Romanos 7,6. A observância da lei por parte do cristão não é algo imposto de fora para dentro, mas algo que brota do coração como resultado da ação do Espírito Santo. E aí eu fico pensando, você vem à igreja porque é lei? Ou porque você ama estar na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos? Às vezes eu fico pensando, tem gente que eu não sei se vai para o céu ou não, porque não gosta de ter comunhão com os irmãos. No céu ele vai ficar onde? Uma outra dúvida que eu tenho também é, o que eu vou fazer no céu? Tem gente que diz que eu vou cantar. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória, eu vou cantar no céu. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você fica alegre nessa hora? Quando você não tem oportunidade de estar decidindo ainda, né? As Anazinhas ali, coitada, só abre os olhos assim. Na hora que eu servi a ceia, acho que elas queriam a ceia também. Que elas ali não têm opção. Vai e vai. Não dá para os pais virem e as crianças ficarem em casa. Vão ficar fazendo arte. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? E olha que naquela época não tinha carro, não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha trem. Você tinha que caminhar mesmo. Hoje em dia, para a gente ir ali, fica difícil? Ah, não, mas é no outro bairro ainda. O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, e aponta a vontade de Deus, motivando o crente a cumpri-la. O crente passa a viver assim, não por exigência da lei, mas porque tem prazer na lei do Senhor. Torna-se uma experiência voluntária, sincera, gratificante. Essa atitude expressa a liberdade do crente, que obedece não contra a sua vontade, mas livremente e com alegria. O crente é livre em relação às exigências da lei. Gálatas 5:1. Para a liberdade
foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Esse jugo de escravidão era o quê? A lei. Então não fica dando muita importância, a lei é mais importante. Não. Cristo nos libertou. Na observância da lei é preciso tomar cuidado para não se adotar uma postura que não seja relapsa nem legalista. A observância equilibrada e saudável deve ser uma expressão da liberdade harmonizada com o amor. Aí tem pelo menos 3 grupos de versículos que falam sobre isso. Em Romanos 13, 8, 10, Tiago 1, 25 e o 2, de 8 a 12. A obediência que o cristão presta à lei é fruto de liberdade. Uma liberdade responsável que o leva a desejar sempre fazer a vontade de Deus. Essa liberdade é determinada pelo amor. Para finalizar, vale lembrar que, segundo Jesus, o amor a Deus e o amor ao próximo são os maiores mandamentos da lei de Deus. Mateus 22, de 34 a 40. O grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Alguém tem alguma dúvida? Então, amemos e cumpramos a lei. Se tiver dúvida, pergunta ao pastor. Muito obrigado, senhores, e para domingo que vem, lição número 6. A responsabilidade da quebra da lei.